Olá, aluno do oitavo ano do Centro de Educação Irlane Fernandes. Aqui é o professor Márcio Araújo. Pessoal do oitavo ano, nossa aula de Geografia. Muito bem, capítulo 6. Vamos pegar o livro, né? Vamos dar uma olhada no livro digital, no livro físico. Vamos lá, caros alunos. Pessoal, oitavo ano, que saudade. Pessoal, oitavo ano, capítulo 6. Nós temos a seguinte aula: Estados Unidos nasce uma potência mundial. Então, pessoal, nós vamos discutir nesse capítulo a questão da economia, dos aspectos físicos, né, humanos, populacionais, econômicos dos Estados Unidos. Tá? É isso que nos espera aqui nesse capítulo 6. Então, nessa primeira parte, né, nessa primeira aula, nós já estaremos discutindo, tá, uma potência econômica, estados que compõem, a população, clima, a vegetação, o relevo e a hidrografia. Fique atento, pegue o caderninho, faça as anotações. Se tiver com o livro, pega o livro, se não, abre lá na página digital do SAS, acompanhe a aula, tá bom? Vamos lá. Muito bem, pessoal, um dos maiores símbolos dos Estados Unidos, né, que é a águia americana. Bem, quando a gente fala dos Estados Unidos como superpotência mundial, precisamos entendermos, pessoal, que os Estados Unidos se tornaram essa superpotência, né, no final do século XIX e no início do século XX. Grande parte está ligado ao processo da segunda revolução industrial, que fez parte de uma série de descobertas que ocorreram nos Estados Unidos, né, como a industrialização ligada à indústria automobilística, à eletricidade, à comunicação, o telégrafo, o telefone. Mas, acima de tudo, pessoal, um dos fatores mais assim, importantes para que os Estados Unidos se tornassem uma superpotência econômica, depois industrial, militar, estratégica, foi sem dúvida nenhuma a como ele se posicionou durante a Primeira Guerra Mundial. Né? Os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial já no último ano, então ele conseguiu adquirir uma grande riqueza, né, com o setor produtivo na época, e só se envolve com a Primeira Guerra Mundial no último ano. Então o deixou em uma condição muito privilegiada quanto à questão do lucro financeiro por produção. Bem, pessoal, mas vamos lá. Está aqui. Vamos dar uma olhada aqui nessa questão que envolve né, o mapa da América. Aqui eu tenho um mapa que pega a América do Norte. Então eu tenho o México, né? Eu tenho os Estados Unidos, tá bom? E eu tenho o Canadá, né, nesse mapa aqui que pega grande parte, lógico, assim, né, da América do Norte. Então eu vou observar, pessoal, que os Estados Unidos, né, é um país que territorialmente é o quarto país mais extenso do planeta em terras descontínuas. Por quê, pessoal? Por que descontínuas? Ele tem dois territórios que não são contínuos à área. Ou seja, o estado do Alasca, veja bem aqui no laserzinho no mapa, o estado do Alasca está separado da área principal dos Estados Unidos. E o estado do Havaí, né, no Pacífico, que não aparece aqui no mapa. Porém, né, quando você observa bem, a área americana ela é, né, a quarta maior área do planeta. Então, primeiro é a Rússia, segundo é o Canadá, está aqui, né, na América do Norte, terceiro é a China e quarto vai ser os Estados Unidos. Então, você já está observando aqui que os Estados Unidos ao norte se limita com o Canadá, né? Ao sul, os Estados Unidos se limita com o México. A leste, olha aqui, ó, ele se limita com o Atlântico. E a oeste ele se limita com o Oceano Pacífico. Muito bem. É interessante observar, pessoal, que os Estados Unidos estão acima do Trópico de Câncer. Então, observando aqui, ó, o Trópico de Câncer passa bem aqui embaixo. Tá? Os Estados Unidos, o Canadá, já estão acima do Trópico de Câncer. Tá bom? Então, observando isso. Pessoal, outra questão. A formação dos estados
americanos. Os Estados Unidos são formados por 50 estados, sendo que dos 50 estados, 48 estão aqui, ó, dentro dessa unidade principal. E 2 estados americanos não estão na área principal, que seria o caso do estado do Alasca, tá aqui, e o estado do Havaí, né, no Oceano Pacífico, tá bom? Então, a primeira observação de localização, né, dos Estados Unidos, tá bom? Na América do Norte, tá bom? Bem, pessoal, outro fator que eu vou observar com vocês é a questão da riqueza. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, o quanto os Estados Unidos geram de riqueza por ano. E aí, pessoal, tá aqui, ó, o país mais rico do mundo, a maior superpotência econômica, um PIB de 18,5 trilhões de dólares. Depois vem a União Europeia e a China. Então depende muito de como é visto essa classificação. Aqui, como também no livro de vocês, aparece essa classificação aí, viu? Primeiro Estados Unidos, segundo a União Europeia, terceiro a China. Tem alguns que preferem não colocar a União Europeia, afinal, pessoal, a União Europeia é formada por 27 países. Então tem alguns que não querem, né, não querem fazer essa colocação, e aí coloca assim: Estados Unidos, maior economia do mundo, segundo China, terceiro Japão. Tá? Isso é uma forma de classificar, tá bom? Então tem muito cuidado como isso acontece. Nesse caso aqui, nessa pizza, viu, pessoal do 8º ano, isso é uma pizza gráfica, mostra, né, como estão as super economias mundiais. Então, Estados Unidos com um PIB de 18,5 trilhões de dólares, né, depois a União Europeia, depois a China, depois o Japão, a Índia, o Reino Unido, a Rússia e o Brasil. Estão aí as superpotências do ponto de vista de riqueza produzida pelo PIB, né, que é aquela soma da riqueza dos setores primário, secundário e terciário. Né? Muito bem isso. Muito bem, pessoal. Outro ponto que a gente também vai observar aqui sobre os Estados Unidos é a questão populacional. Estamos falando, pessoal, do país que hoje é o terceiro país mais populoso do planeta. Né? Então é interessante isso, porque primeiro está lá a China, depois vem a Índia, e já vem os Estados Unidos, depois já vem a Indonésia e já vem o Brasil, mas assim, uma população de 330 milhões de habitantes vivendo, né, nos Estados Unidos, né, um grande aglomerado populacional neste país. Então fique atento, aluno do 8º ano. Tudo bem, pessoal, seguindo aqui, pessoal do 8º, muito atentos, já vamos entrar na questão que envolve, né, as condições climáticas nos Estados Unidos. Aqui eu tenho, pessoal, um slide bem complexo. Por quê? Porque ele não mostra só a condição climática dos Estados Unidos, mas ele mostra da América do Norte, tá bom? Mas assim, observando aqui, ó, com o meu laser, estou vendo aqui os Estados Unidos, tá bom? Eu já posso perceber, né, que grande parte dos Estados Unidos está apresentando esse azulzinho claro, né? E esse azulzinho claro, pessoal, indica, né, um clima que é o chamado, olha aqui, ó, que é conhecido como temperado continental. Então, grande parte dos Estados Unidos é o clima temperado continental. Afinal, a gente precisa lembrar que Estados Unidos e o Canadá, parte do México, já estão acima do Trópico de Câncer. Então, como estão acima do Trópico de Câncer, isso indica já temperaturas amenas, e à medida que se avança para o Polo Norte, como eu fiz agora com o laser, ó, à medida que se avança para o norte, essa temperatura irá cair e iremos transitar de uma área quente, mais aqui ao sul, atenção no laser, né, mais quente ao sul, e à medida que avança em direção ao norte, essa temperatura vai cair até o frio extremo do Polo Norte. Tá? Então, no caso dos Estados Unidos, você já vê aqui esse azulzinho claro, que é uma condição do temperado continental, que é o clima dominante. Tem esse verdezinho mais claro aqui, que é o chamado subtropical, também uma condição climática fria
que depende da estação do ano, pode intervir do frio para o quente, né? Mas são os dois climas assim que prevalecem. Também temos, pessoal, olha aqui, ó, esse laranjadozinho claro, que seria as áreas semiáridas e áridas, tá bom? Tem o vermelho, ó, que indica clima de deserto, né? Alguns trechos do deserto americano, do lado oeste dos Estados Unidos, que também estão presentes no México, tá bom? E temos nesse lilás aqui, ó, o lilás, pessoal, tem a ver com as condições, né, mediterrâneas ligadas à altitude, entendeu? Áreas montanhosas. Porém, o clima dominante realmente nos Estados Unidos, estamos falando da condição temperada e da condição subtropical, e havendo também ambientes áridos e semiáridos com condições de trechos desérticos, tá bom? Então isso é muito significativo. Você observa que quando vamos lá para aquele outro estado americano, que é o caso do Alasca, você vai ver que o Alasca, que é um estado americano, ele já está sob condições subpolar, ou seja, ambientes extremamente frios, né, subpolar, né, uma condição realmente que antecede a área, né, polar ártica. Então realmente seriam ambientes bastante inóspitos, de temperatura baixíssimas. Muito bem, aluno do 8º ano, tá aqui, ó, tipos climáticos dos Estados Unidos, ó, pelas aquelas cores que nós vimos lá no slide anterior, né, o chamado azul. Então eu tenho aqui, ó, esses chamado azul, ó, o azul tanto do que nós chamamos de zona temperada, né, tem esse azul mais claro, o azul mais escuro, né, tem o verdezinho, né, esse verdezinho que indica, né, as condições, né, do subtropical, tá bom? Tenho aqui, ó, o vermelho das áreas, né, desérticas, tem o amarelozinho, laranjado aqui, né, das áreas semiáridas, então, né, tem o roxo das áreas montanhosas. Então ele volta a posicionar esses climas nos Estados Unidos, tá bom? E assim, né, para a gente ir observando essa condição climática. Pessoal, essas condições climáticas nos Estados Unidos, essas condições climáticas, como o país é bastante extenso no sentido do sul para o norte, a temperatura muda bastante, de condições quentes mais ao sul para condições mais frias ao norte, como eu disse no início dessa aula, tá bom? Então eu tenho, por exemplo, mais ao sul, eu vou ter desde florestas, tá aqui, ó, de florestas tropicais e subtropicais, entendeu? Eu terei pântanos, eu terei, por exemplo, áreas inundáveis, como no caso da Flórida, né? Nós temos lá o pântano da Flórida. Mas aí, à medida que avançamos no território, eu posso encontrar áreas extremamente desérticas do lado oeste. Eu posso encontrar áreas, né, temperadas, entendeu? Eu posso encontrar áreas subpolares, né, que são ambientes bastante frios, mas subpolar. Eu posso encontrar ambiente polar, né? Eu posso encontrar ambientes temperados. Então realmente há uma grande diversidade de vegetação nos Estados Unidos, porque como nós vimos nos slides anteriores, nós temos vários climas, tá? E esses vários climas proporcionaram adaptações diferentes de vegetações para esses climas, tá bom? Fique ligado, aluno do 8º ano, lá no livro de vocês também isso está disponível, viu? Pegue o livro digital, dê uma olhadazinha que isso lá também está disponível. Muito bem, pessoal, vamos pegar aqui para falar sobre a hidrografia dos Estados Unidos, tá bom? Essa hidrografia dos Estados Unidos conta, né, com pelo menos 5 importantes rios, tá? Nós temos os rios da área central, que seria o caso, né, dos rios, né, Missouri, Mississippi e Colorado. E temos os rios do litoral leste, da área leste, que seriam os rios São Lourenço, né, e o rio Hudson. Então, vamos observar aqui dois rios da área central, o rio Mississippi e o Missouri. Então eu tenho aí na primeira imagem aqui, ó, uma imagem que envolve, pessoal, o rio, aliás, na segunda imagem, eu tenho aqui uma imagem do rio Mississippi,
é importante para a navegação. Eu tenho um trecho na imagem de cima do rio Missouri, os dois que formam uma grande bacia hidrográfica que drena grande área dos Estados Unidos, da planície central dos Estados Unidos, tá bom? Então fique atento. Bem, pessoal, dessa planície central ainda temos um outro rio muito conhecido que escavou o Grand Canyon no estado do Colorado, é o Rio Colorado. O Rio Colorado, ao longo de milhões de anos, vem cavando o Grand Canyon, né, o chamado Grand Canyon. Então, assim, quando você pega a área central dos Estados Unidos, você tem três rios muito importantes. Tá? Nós temos o Mississippi, o Missouri e o Rio Colorado. Aqui nós estamos com a imagem das áreas do Grand Canyon, em que ao longo de milhões de anos, através de um agente externo, que é a força da água, foi a água do Rio Colorado que ao longo de milhões de anos escavou o Grand Canyon. Então cuidado, foi até questão de Enem já anos anteriores, falando sobre a chamada erosão superficial, como o Grand Canyon foi construído, né, através de fatores naturais e pela força de um rio, né, que é o Rio Colorado. Então tenha muito cuidado, muito interessante a imagem para a gente entender sobre esses três rios da área central dos Estados Unidos. Pessoal, já no litoral, no lado leste, que é o lado dos Estados Unidos que vem para o Atlântico, nós temos o Rio São Lourenço, que está interligado à região dos Grandes Lagos. Pessoal, a região dos Grandes Lagos, como o termo propriamente diz, são grandes lagos, está na divisa dos Estados Unidos com o Canadá. Então existe lá um grande, né, complexo de lagos que são interligados pelo Rio São Lourenço. Então o Rio São Lourenço finda sendo muito importante para a navegação, para o transporte nos Estados Unidos e no Canadá, mas principalmente assim do lado dos Estados Unidos, e escoando a linha fluvial em direção ao Atlântico. Então o Rio São Lourenço ele faz parte do complexo dos Grandes Lagos e ele deságua no Atlântico. Ele já faz parte do complexo de rios do lado leste dos Estados Unidos, tá bom? Muito bem, pessoal. Outro rio muito conhecido, e assim, eu tenho uma imagem muito legal, essa imagem aqui de Nova York. Né? Essa imagem de Nova York mostra o famosíssimo rio Hudson, né, que deságua na Grande Maçã, né, em Nova York. Está aqui, ó, o rio Hudson desaguando no Atlântico. Então eu tenho aqui muito bem, né, inclusive aqui a Estátua da Liberdade, o rio Hudson, né, que é outro rio muito importante da costa leste dos Estados Unidos, tá? Muito importante mesmo, junto com o Rio São Lourenço, fazem parte dos rios, dos grandes complexos que desaguam no Atlântico, tá bom? Então, você estudante do 8º ano, né? Pessoal, nossa primeira aula foi sobre essas questões, né, que envolvem um pouco sobre o espaço dos Estados Unidos, né, a população, a riqueza, né, a questão climática, a questão da vegetação, a questão dos rios, tá bom? O Tio Márcio ainda vai colocar para vocês do 8º ano um pequeno vídeo sobre essa questão toda. A gente está revisando também isso em um pequeno vídeo, tá bom? 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. Os Estados Unidos são atualmente o país com a maior economia do mundo, com um produto interno bruto anual em torno de 18,57 trilhões de dólares. Além disso, apresenta os mais altos índices de desenvolvimento científico e detém o maior arsenal bélico do planeta. Os Estados Unidos exercem forte influência não somente nas decisões político-econômicas internacionais, mas também na cultura de outras nações. Todo esse poder sobre os demais países está fundamentado, principalmente na economia e nas forças armadas do país. O território dos Estados Unidos limita-se ao norte com o Canadá, ao sul com o México, a oeste com o Oceano Pacífico e a leste com o Oceano Atlântico.
Também são áreas pertencentes aos Estados Unidos, o Alasca, o Havaí e outras regiões do Caribe. Sua extensão territorial é de aproximadamente 9.372.614 km², sendo o quarto com maior área, atrás da China, Canadá e Rússia. O seu tamanho faz com que o país apresente uma grande variedade de climas, entre os principais subtropical, polar, mediterrâneo e temperado. As principais formas de relevo encontradas são planícies, região central do país, baixos planaltos, região leste. A oeste encontramos os altos planaltos, as cadeias montanhosas e as cordilheiras importantes, como as Montanhas Rochosas, Serra Nevada e Cascata Range. E nessa região abriga o Vale da Morte e o Vale do Rio Colorado, que forma o Grand Canyon, a paisagem natural mais exuberante dos Estados Unidos, uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Com relação às paisagens, podemos citar florestas temperadas, pantanais, planícies, montanhas rochosas, desertos, florestas úmidas, regiões árticas e ilhas vulcânicas. O país possui muitas riquezas hidrográficas. Dentre os principais rios estão Mississippi, Colorado, Missouri, Columbia e São Lourenço. Os Estados Unidos são uma república federal presidencialista. No nível federal, o principal oficial do poder executivo do país é o presidente, eleito por um colégio eleitoral. O poder legislativo americano é exercido pelo Congresso, composto pela Câmara dos Representantes e pelo Senado. O poder judiciário pertence aos tribunais federais, dos quais a maior é a Suprema Corte. Nos Estados Unidos, o presidente não é eleito pelo voto direto, mas por uma instituição chamada Colégio Eleitoral. De acordo com a Constituição americana, a escolha do presidente e de seu vice depende de delegados estaduais, estes sim escolhidos pelos eleitores. O mandato de um presidente nos Estados Unidos dura 4 anos e ele só pode ser reeleito uma vez, como no Brasil. A Casa Branca é a residência oficial e principal local de trabalho do presidente dos Estados Unidos, sendo ao mesmo tempo a sede oficial do poder executivo naquele país. O atual presidente dos Estados Unidos é o polêmico Donald Trump, que sucedeu Barack Obama. Atualmente, a economia estadunidense é responsável por um gigantesco volume de importações e exportações, que correspondem a cerca de 11% do fluxo comercial internacional. Além de abrigar no grande mercado consumidor, aproximadamente 313 milhões de pessoas, nos Estados Unidos está o maior parque industrial do globo, no qual são produzidos manufaturados de toda a natureza. Destacam-se a indústria de base e as de bens intermédios, como mineração, siderurgia, petroquímica e automobilística, e a de alta tecnologia, como informática, eletrônica, aeroespacial e bioquímica. A respeito dos produtos agropecuários produzidos, temos milho, algodão, frutas, trigo, vegetais, leite, carne de porco, peixe, entre outros. Dentre os dados econômicos do país, possui um PIB de aproximadamente 18,57 trilhões de dólares, possui renda per capita de 57.466,79 mil dólares, a moeda oficial é o dólar americano, a composição do PIB por setor da economia é de 79,5% de serviços, 19,4% da indústria e 1,1% da agricultura. Com relação à religião estadunidense, as que mais se destacam é a protestante, 51,1%, e a católica, 23,8%. Cerca de 4% não possuem religião alguma. Os principais grupos étnicos que formam a população americana são brancos, 77,7%, afro-americanos, 13,2%, asiáticos, 5,3%, indígenas americanos e nativos do Alasca, 1,2%. Dentre os dados sociais do país, possui uma população estimada em 322,3 milhões de habitantes, o idioma oficial é o inglês, a expectativa de vida do país é de 78 anos, a taxa de analfabetismo é de 0,5%, possui o IDH de 0,92%, a taxa de desemprego é de 4,1%, o coeficiente de Gini é de 41,6%. Esse coeficiente é usado para medir a desigualdade de distribuição de renda entre os países. Os Estados Unidos concentram uma grande quantidade de pontos turísticos e culturais interessantes. Em função da grande extensão territorial e do alto desenvolvimento econômico, podemos encontrar em seu território locais que atendam ao gosto de todos os tipos de turistas. Estátua da Liberdade, localizado na cidade de Nova York. Walt Disney World Resort, localizado na Flórida, na cidade de Orlando.
Central Park, localizado na cidade de Nova York. Hoje em dia, em grande parte, graças ao pioneirismo estadunidense, a maior parte dos países segue regimes republicanos e democráticos. Seus filmes, músicas e programas de televisão dominam o mundo, proporcionando diversão numa escala planetária. Por outro lado, o país se envolve constantemente em conflitos ao redor do mundo, visando a defender seus interesses comerciais, ainda que, muitas vezes, esses interesses sejam encobertos por um alegado. Muito bem, caro aluno do 8º ano, vocês viram aí essas questões, né, no vídeo muito interessante, falando, né, reforçando o que a gente comentou na aula sobre os aspectos do tamanho dos Estados Unidos, da economia, né, a questão, lógico, da vegetação, do clima, dos rios, né, aspectos populacionais, tá bom? Então isso foi reforçado no vídeo, no pequeno vídeo aí para vocês do 8º ano. Pessoal ainda do 8º, deixo para vocês aqui o capítulo 6, tá? Tem algumas atividades para que nós possamos fazer. Página 7, página 12, página 13. Vamos fazer porque na próxima quarta tio Márcio vai estar online, tá, com vocês, fazendo o comentário dessas questões, tá bom, 8º ano? Pessoal do 8º ano, acompanhar as aulas, hein? Um abraço a todos.